Você tem um bonsai? Você sabe como cuidar? Eu vou conversar com o Márcio do Bonsai Kai e ele vai nos explicar como. Márcio, o que é o bonsai? O bonsai ele é uma técnica de cultivo de árvores em vaso. Então, assim, qualquer árvore ou arbusto que tenha o seu tronco lenhoso e esteja envasado, ou seja, está plantada dentro de um vaso, um espaço confinado, é chamado de bonsai. Esse é o significado da palavra bonsai, tanto na China quanto no Japão. O bonsai é óbvio, tem uma história aí de 2000 anos. O bonsai nasceu há 2000 anos na China e está aproximadamente há uns 800 anos no Japão. Na China se via muito isso, são bonsai maiores, né? E o que a gente pode falar sobre bonsai é que, por exemplo, essa é uma árvore que tem aproximadamente 100 anos e essa aqui aproximadamente uns 3, 4 anos. Como é que a gente chega até esta árvore? Quer dizer, não é simplesmente, eu tenho um bonsai, largo o bonsai ali e acabou. Não, não é assim que funciona. Na verdade, o bonsai é essa técnica de cultivo e manutenção estética é que faz o bonsai evoluir de uma forma qualitativa. Ou seja, ele realmente tem que ser podado para que ele chegue num bonsai como esse aqui. Márcio, qual a melhor espécie para se fazer bonsai? Então, existe uma confusão, porque o bonsai, na verdade, ele é uma técnica de cultivo. Então, qualquer espécie de árvore ou arbusto que tenha o tronco lenhoso, você pode fazer bonsai. Na natureza, você tem mais ou menos catalogado 50 mil espécies de árvores. Qualquer uma delas você pode fazer bonsai. Márcio, um bonsai desse porte, quantos anos tem e qual é o custo dele? Bom, esse bonsai ele foi cultivado desde a semente. Ele tem aproximadamente 60 anos e ele custa aproximadamente R$25 mil. À primeira vista a gente pensa, puxa vida, que bonsai caro. Ele é um bonsai especial realmente, porque ele foi trazido, essa semente foi trazida do Japão e ele está por muitos anos sendo cuidado por pessoas que realmente sabem cuidar. Se você pegar R$25 mil e dividir por 60 anos e dividir por 12 meses, vai dar um custo aproximado por mês de R$30. Aí a gente vê que não é tão absurdo assim uma pessoa cuidar de uma planta há tanto tempo e esse custo ser R$30 por mês, né? Os bonsais, eles têm estilo. Quantos estilos existem? O bonsai ele procura imitar as formas que existem na natureza. Então, assim, na natureza a gente tem aproximadamente uns 55 estilos diferentes. Ou seja, só de uma árvore ter um tronco vertical ou um tronco sinuoso já é uma diferenciação com relação ao estilo. Essa aqui dá para ver bem o estilo. Quer dizer, essa é raiz sobre pedra, né? Você vê que a planta cresceu sobre a pedra, abraçou a pedra. É um estilo que acontece muito na natureza. Esse aqui já é um tronco um pouco mais sinuoso, a gente chama justamente de tronco sinuoso. Quer dizer, essa diferenciação da forma da árvore e do que acontece na natureza para que a forma da árvore se realize ou que fique dessa maneira é o que dá a classificação ao estilo. Esses estilos, eles são forçados, como aqui no caso, aqui? Sim, são forçados no bonsai. O bonsai ele nunca vai crescer sozinho com a forma de árvore, porque ele é uma técnica de cultivo que está muito ligada à poda. Então, se você não der formato, se você não podar o seu bonsai, ele realmente vai sair totalmente de forma. Mesmo um que está sendo podado há 60 anos, se você não continuar podando, ele perde a forma e pode até não ser mais bonsai, vamos dizer assim, né? Eu vi que alguns bonsais estão com arame. Por quê? O arame, ele é uma técnica também ligada à modelagem do bonsai. Então, assim, antigamente para você modelar um bonsai, você podia amarrar uma pedrinha e aí com um pezinho e abaixar algum galho do bonsai. Hoje em dia com arame você consegue em espirais, colocando o arame em espiral,
você consegue direcionar o galho para a direção que você queira. E isso é importante no bonsai, porque a gente está transformando uma árvore que ela não tem educação a crescer de uma maneira que a gente queira, de uma maneira esteticamente agradável. O uso do arame no bonsai hoje em dia é fundamental, indispensável também. Bom, gente, eu acho que um dos principais cuidados que a gente tem que ter com o bonsai é com relação a gente colocar a árvorezinha no local adequado. Quer dizer, o que significa isso? Eu não posso pegar uma árvore que viveu 2 milhões de anos na natureza, sob o pleno sol, no alto das montanhas, recebendo sol o dia todo, e colocar no meio da minha sala, achando que ela vai ficar bem lá. Então, o que acontece com as árvores? Cada tipo, cada espécie de árvore, ela vai requerer um determinado tempo de exposição ao sol. Algumas mais sol e outras menos sol. Essa informação é muito importante que a pessoa tenha, ou de quem ela comprou, de quem ela adquiriu, ou que vá pesquisar sobre o assunto para saber qual é a melhor iluminação. Aqui na mesa a gente colocou algumas espécies que são diferentes, principalmente com relação à quantidade de sol que elas devem receber. Bom, a primeira espécie que eu queria falar é sobre o pinheiro. O pinheiro todo mundo deve conhecer, que é esta árvore que tem agulhas e que é a mais tradicional como bonsai, que é usado muito pelos japoneses. É uma árvore muito bonita e é uma árvore que fica muito bonita como bonsai, principalmente os bonsai que tem mais volume, que eles são maiores. Quando o bonsai é pequenininho assim, as podas constantes para deixar a agulha menor, elas são necessárias, daí a agulha vai ficar pequenininha e mais bonita. Mas enfim, é uma planta que quer muito sol, ela precisa muito sol para viver, que o organismo dela consiga se alimentar bastante, ela vai precisar bastante sol. Diferente do ficus, o ficus é uma planta que a gente também está bastante acostumado, tá? É muito comum, existem mais de 500 espécies diferentes de ficus. E é uma árvore que não necessita tanto sol. Ela pode até ficar no sol, mas ela suporta ambientes internos. Então há uma grande diferença entre o pinheiro e o ficus, né? Essa diferença deve ser observada, como para as outras espécies também. Esse é um cipreste, a folha é um pouco mais carnuda, ela é da família das coníferas. E é uma planta também que gosta de muito sol. Então, de maneira nenhuma, aqueles ciprestes que a gente pode comprar naqueles caminhõezinhos, né, que o pessoal vende por aí, de maneira nenhuma deve ir para a sombra, ele deve ficar no sol. Pelo menos aí umas 6 horas de sol. E essa é uma espécie muito interessante, que a brotação dela é uma brotação vermelha. Ela chama-se Acer palmatum. Ela é originária do norte do Japão. E essa coloração vermelha é muito intensa, principalmente em climas frios. Então muita gente às vezes procura essa espécie, quer saber aonde coloca. É uma espécie que precisa também de pelo menos 4 a 6 horas de sol, tá? Ela tem a folhinha muito delicadinha, muito fina, não suporta vento como o pinheiro. Também outra informação importante seria o vento, mas com relação à iluminação, cada espécie vai ter a iluminação certa. Esse é uma informação, é uma orientação que deve ser passada por quem vende bonsai, ou então deve ser pesquisada por quem tem um bonsai. É muito importante isso. Bom, gente, um outro ponto importantíssimo com bonsai é com relação à rega. Então, assim, há muita confusão entre como regar um bonsai e a quantidade de vezes que eu devo regar esse bonsai. Se a gente entender o que é regar, a gente vai entender como é que vai responder as duas perguntas. Regar um bonsai é molhar toda a terra do vaso. Onde tem raiz embaixo da terra, deve ser regado. A raizinha que ficar seca pode morrer. Então, como que é a maneira correta de regar um bonsai? Eu trouxe aqui 2 vasos diferentes. Um bem maior, apesar de rasos, mas um bem maior e um pequenininho. Obviamente,
a água que a gente colocar num vaso pequenininho, ela deve secar muito mais rapidamente do que a água que está num vaso grande, porque o volume maior de terra vai reter maior quantidade de água. Obviamente, um bonsai que está num vaso pequenininho, a gente deve redobrar o cuidado. Provavelmente a rega desse bonsai seja em quantidade de vezes o dobro desse. Mas isso, quem vai identificar é o dono do bonsai. Ele vai tocar na terra e vai ver se a terra ainda está úmida. Se ela estiver úmida, ele não precisa regar de novo. Bom, então como regar? Regar um bonsai, como eu falei, molhar toda a terra do vaso. Eu vou regar primeiro o pequenininho. Você veja que a água é absorvida pela terra e eu devo regar em todos os lados. Já vou regar do outro lado também. Senão só a raiz que está desse lado do vaso vai ser molhada. A raiz seca desse lado pode até morrer. Então eu devo regar do outro lado também. Você vê que não foi tanta água. E a quantidade de água suficiente para regar esse bonsai é a quantidade até o vazamento embaixo do vaso. Existem orifícios embaixo do vaso de bonsai e aqui deve sair água. Não saiu ainda, eu tenho que regar mais um pouco. Uma maneira delicada, né? Não precisa jogar água com esguicho forte. Se for regar com esguicho, deixa que caia como chuva. E tenha paciência até sair curvado. Agora está começando a pingar. Agora é o momento que eu posso parar de regar. Não precisa mais água. Toda a água que a terra podia absorver, ela absorveu. Agora ela está dispensando o que ela não consegue reter. A mesma coisa com esse. É óbvio que o volume de água é muito maior. Esse é um vaso muito maior. Eu preciso molhar toda a superfície até que ela saia por baixo do vaso. Vou molhar atrás também. Vou ficar um pouquinho. Veja como a água é absorvida pela terra. E eu vou olhar por baixo para ver se está pingando já. Já está pingando, ó. E a gente já pode ver a água. Provavelmente ela já estivesse úmida um pouco. Bom, o terceiro passo é a adubação. Existem diversos tipos de adubo no mercado. Você pode encontrar adubo líquido ou adubo sólido. É muito importante que a gente adube segundo as instruções do fabricante. O próprio fabricante vai informar se a gente deve adubar a cada semana, a cada 15 dias, ou até adubos que existem a longo prazo. Você pode ficar sem adubo colocar o adubo 4 meses numa planta. A maneira com que você usa o adubo também vai depender do fabricante. Você pode colocar o adubo na terra, como você pode usar o adubo via foliar. Isso vai depender exclusivamente do fabricante. No caso dos bonsai, é necessário que a dosagem do adubo seja diluída pela metade do que é recomendado, por exemplo, para uma planta ornamental. O adubo é fundamental para a planta e é também muito importante que se adube de uma maneira correta. Adubar em excesso uma planta pode matá-la. Na hora que você for adubar essa planta, você deve colocá-la à sombra. Nunca devemos usar adubo em pleno sol. Isso pode queimar e até matar uma planta. Sempre quando você for usar qualquer tipo de adubo, tenha certeza que é um bom adubo e que tenha instrução de uso. O quarto passo para manter o bonsai bonitinho e saudável é a poda. A poda de um bonsai é essencial para que a estética do bonsai se conserve sempre em ordem. O que a gente pode notar aqui, a gente tem um bonsai que ele está muito bem podadinho. O formato dele é o formato de uma árvorezinha mesmo. Aqui a gente pode ver um bonsai que cresceu muito. Alguns galhos estão muito compridos e se a gente deixar eles vão ficar mais compridos ainda e vão perder o seu formato. A poda consiste em pegar uma ferramenta bem afiada e cortar os galhinhos para que a gente recupere a forma de mini árvore que o bonsai deve ter.
Então, nesse caso aqui é uma poda de um humus, que é uma planta que tem um crescimento muito vigoroso, e a gente pode ver que não existe tanto cuidado com relação ao local onde a gente corta, mas sim a preocupação com relação à estética do bonsai. Essas plantas que brotam muito, e elas são muito diferentes, por exemplo, o pinheiro é uma planta que tem a brotação, o crescimento foliar praticamente é uma vez por ano. É muito diferente podar um pinheiro do que podar um humus, ou uma ceriça, ou um ficus, que são plantas que têm um crescimento muito vigoroso e perdem a forma com muita rapidez. Então essa parte de podar, às vezes a pessoa fala, ai que judiação, tá podando o bonsaizinho e tá tirando a folhinha dele, mas na verdade se a gente não fizer isso, ele perde totalmente a forma. Então, aqui numa poda rápida a gente consegue ver que o bonsai até que tem uma cara bonitinha, ó. Uma cara de uma árvore pequenininha. Essa parte da poda, o que a gente precisa atentar, que a concentração para se podar um bonsai, ela é necessária para que a gente consiga ver a forma de uma árvore. Então, a gente tem que olhar a planta e ver se o formatinho dela está parecido realmente com uma árvore. Bom, o quinto e último cuidado que a gente deve ter com o bonsai é com relação à terra do mesmo. As plantas, elas crescem, a parte foliar, como a gente pode ver alguns brotos, elas crescem em cima, brotando folhas. Toda vez que ela cresce em cima, ela também vai crescer embaixo. Então embaixo, dentro do vaso, dentro da terra, a raiz cresce continuamente. Vai chegar uma hora que esse confinamento das raízes vai criar um problema, vai criar um congestionamento de raízes dentro do vaso. Essa hora não pode acontecer. As plantas, as árvores, elas estão acostumadas ao solo natural, elas não estão acostumadas a viver num emaranhado de raízes. Ou seja, toda planta, não só bonsai, que está confinado ou numa laje ou num vaso maior, não importa, periodicamente a gente deve fazer a troca da terra com poda de raiz. Bom, esse em especial é um vaso trabalhoso que ele tem 2, 4, 6 furinhos, então a gente vai ter que, eu vou colocar uma telinha, que é uma telinha simplesmente para que o solo não saia pelo orifício do vaso. Bom, aqui a gente pode ver os buraquinhos praticamente todos tampados, tá? Para a gente poder colocar o solo e ele não vai vazar por baixo. Bom, para começar a tirar essa planta, eu devo tentar descolá-la do vaso. Com uma espátula eu consigo fazer isso. Veja como ela já está dura e a gente só vê raiz aqui, ó. Cadê o solo? Então realmente essa planta já está aí nos seus, para esse junípero, a gente troca a terra a cada 3 anos aproximadamente. Esse período de troca da terra ele varia de a cada ano para plantas de flores e frutos e vai até 7 anos no caso dos pinheiros. A maneira correta da gente trocar a terra é retirando a terra com muita delicadeza. Esse serviço deve ser feito na sombra, tá? E normalmente você vai tirar esse excesso de raiz puxando do centro para os lados, tá? Para dar oportunidade de você podar alguma raiz se precisar. Vou começar a tirar um pouco por cima também. Emaranhado. Isso até dificulta, viu, gente? Quer dizer, uma terra boa, quando você troca a terra depois de um tempo certo, por exemplo, depois de 3 anos para um junípero, esse aqui deve ter mais de, com certeza, mais do que 3 anos que fizeram a última troca da terra dele. Mas quando é na época adequada, não fica tão congestionado como está esse aqui. Mas ele está pedindo para trocar terra, viu? Vai fazer muito bem para essa planta. Normalmente uma planta que você troca a terra todo ano, no caso da romã, laranja, esse tipo de planta,
eles têm um crescimento radicular muito vigoroso, então não tem tanto perigo. O pinheiro negro você troca a terra uma vez a cada 5 ou 7 anos. É uma planta mais delicada, é necessário que a gente saiba realmente a época ideal para trocar a terra, que normalmente para a maioria das plantas é a primavera, mas não para todas, tá? O próprio pinheiro negro, a troca da terra deve ser feita em final do inverno. Mas na verdade nós estamos podando as raízes, nós estamos tirando um instrumento que a planta usa para absorver a água. Então, toda planta que a gente poda a raiz, esse tratamento de borrifação das folhas, como eu estou fazendo, ou seja, umidificando as folhas, ele é necessário, porque a planta ela perde essa potência de levar água para as folhas. Isso temporariamente, isso 10 dias, 15 dias depois que eu troquei a terra, eu devo fazer isso com uma certa constância. Bom, gente, aqui a gente já está vendo o final. Olha, muita terra velha, a terra já não está mais com nutriente, já não tem mais nutriente. Essa terra já deve estar nesse vaso uns 4, 5 anos. E muita raiz também. Raiz fina e saudável, isso é ótimo. Bom, aqui a gente pode ver o serviço já meio que terminado já, tá? Tirar o excesso. Precisa tirar mais terra do que isso, quer dizer, já tem um volume de terra aqui, a planta só com esse volume ela sobrevive, não tem problema. Então assim, eu não preciso me arriscar em toda a troca de terra, tirar toda a terra, lavar a raiz, isso é besteira. Tiro metade e na próxima troca eu tiro mais um pouco. Nós vamos usar um tipo de terra que ela é rica em areia, uma granulometria grossa, um substrato orgânico, que eu usei 30% e 70% eu usei areia, porque eu sei que essa planta que essa árvore é uma árvore que gosta mais do solo mais pro seco do que pro úmido. Então, primeiro eu só vou dar um banho nela com a terra nova, só para as raízes mais fininhas que estão soltas já entrarem em contato com essa terra nova. O vaso estava preparado, que é o arame que a gente vai usar para segurar a planta. Vou colocar um pouquinho de terra embaixo. O vaso do bonsai ele é muito raso, não precisa colocar aquela camada de pedra para colocar depois a terra com substância orgânica. Não precisa isso. No caso do vaso raso como esse de bonsai. Bom, eu vou colocar a planta e eu preciso estudar onde é a frente desse bonsai, quer dizer, o lado que vai ficar exposto desse bonsai, o lado mais bonito. Então, para mim, o lado mais bonito desse bonsai é o lado que eu estou olhando aqui, eu vou mostrar para vocês. É esse lado. Aqui é a frente do meu bonsai. Coloquei os dois pezinhos aqui, ó. Os dois pés estão aqui. Então fica um vão no meio, como se fosse a frente do bonsai. Já estou colocando, preenchendo o vaso com a terrinha nova. Aqui cabe bastante terra. Tá? Nós vamos usar agora um palito para a gente compactar a terra, quer dizer, a gente vai palitar com força, assim, pouquíssima força. Se o palito pegar numa raiz grossa, ele vai escorregar na nossa mão. Mas essa areinha que a gente está colocando, essa areinha que ela é granulada, ela compacta muito com esse movimento do palito. Esses cuidados de borrifação da copa, tá, são essenciais depois que a gente trocou a terra. Também no caso do bonsai, a gente nunca deve espremer a terra. Isso aqui está muito errado. A gente tira a propriedade da terra poder respirar.
Bom, preparar uma bacia de água, de preferência com algum enraizador, isso tem no mercado. Coloca a dose certa. Um adubo que vai favorecer o crescimento das raízes. Não é indispensável, mas é bom que você tenha. O vaso está submerso. Vamos deixar um tempinho essa planta aí, eu acho que uns 15 minutos mais ou menos. Bom, esse bonsai ficou na água submerso durante uns 10, 15 minutos. Tirei ele da água agora, a terra compactou bem. E agora a gente vai dar um acabamento para ele ficar bonitinho. Normalmente esse acabamento é dado com musgo, porque o musgo dá uma ideia de um gramado na árvore. Lembrando sempre que o musgo não deve ocupar toda a superfície do vaso, porque na verdade a gente quer a terra bastante drenável e o musgo ele pode impedir essa drenagem, tá? Quando eu colocar o musguinho, lembrar que ele é só um enfeite realmente, não deve ocupar toda a parte. Você vê que eu estou colocando mais perto do próprio bonsai. O musgo não está perfeito, mas ele vai ficar bonitinho. Tratar do musgo é diferente, tratar o musgo é uma planta, o bonsai é outra, quer dizer, borrifar bastante o musgo para que ele venha bem verde. Tá? Ele plantadinho assim, e depois de um tempo fica bem verde, mas nunca deixa ele secar. Tá? Agora regar o musgo é uma coisa, regar o bonsai é outra coisa. Vamos saber separar isso que é bom. Bom, gente, tá aqui a nossa arte. Existe alguma diferença no cuidado do bonsai de fruta? Existe sim. O bonsai que produz fruta, a gente precisa tomar cuidado com a umidade da terra. Quando ela está em floração, a gente tem que deixar a terra o mais seco possível. E quando ela já está com frutinho, exagerar na água, que o fruto fique bem carnudo. Márcio, você tem algum site, você dá curso? Sim, a Bonsai Kai ela tem uma preocupação muito grande com relação a dar informação para as pessoas, que é uma coisa que no Brasil, infelizmente, não é muito divulgado o bonsai. Nosso site na internet é bonsaikai.com.br e ele é bem completinho, tem todas as informações, guia de cuidados por espécie, e a Bonsai Kai também ministra curso uma vez por mês. Ele acontece aqui na nossa sede, aos domingos, é um curso intensivo. Bom, Márcio, eu queria agradecer a você por ter ensinado um pouquinho pra gente a respeito de bonsai e até uma próxima. Tá, muito obrigado pelo espaço e até a próxima.